Dando continuidade ao direito processual civil, vamos falar da verificação dos prazos processuais. Artigo 193. Compete ao juiz verificar se o serventuário excedeu sem motivo legítimo os prazos que este Código estabelece. 194. Apurada a falta, o juiz mandará instaurar procedimento administrativo na forma da Lei de Organização Judiciária. Veja bem, o serventuário manipula processos, toma providências, expede ofícios, faz publicações, expede mandados de intimação, junta petições, etc. Para tudo ele tem prazo e não pode se exceder no prazo, sendo aí ele, fiscalizado pelo juiz, onde ele poderá ser punido. Artigo 195, a gente vai falar aí das penalidades pelo descumprimento dos prazos, ok? Vamos lá. O advogado deve restituir os autos no prazo legal, não fazendo mandar ao juiz de ofício riscar o que neles houver escrito e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. O advogado pode pegar o processo no cartório, levar para casa ou para o escritório, a fim de poder estudá-lo bem e praticar os atos de defesa do interesse do seu cliente. Mas também ele tem prazo e deve devolver o processo no prazo legal, cabendo punição também a ele. 196, artigo 196. É lícito a qualquer interessado cobrar os autos ao advogado que exceder o prazo legal. Se intimado, não os devolver dentro de 24 horas, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo vigente na sede do juízo. A gente tem aí o parágrafo único do artigo 196. Apurada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para o procedimento disciplinar e imposição da multa. Artigo 197. Aplicam-se ao órgão do Ministério Público e ao representante da Fazenda Pública as disposições constantes dos artigos 195 e 196. Bom, lembrando aí que não é só o juiz que deve fiscalizar a devolução dos autos pelo advogado. Qualquer pessoa que tenha interesse naquele processo pode requerer a cobrança dos autos, tá? Confira que não é só a possibilidade de ver riscado o que escreveu ou desentranhado suas alegações, o risco do advogado retardatário. Ele também poderá ser multado em meio salário mínimo se não devolver o processo em 24 horas, ok? Destaque-se, porém, que o juiz não pode punir nem aplicar as multas, nem aos advogados, nem aos representantes da Fazenda, nem ao órgão do Ministério Público. Nessas hipóteses, deverá o juiz comunicar às respectivas entidades para que estas instaurem o procedimento administrativo disciplinar, apurando aí a falta de seus subordinados. Artigo 198. Artigo 198. Qualquer das partes ou órgão do Ministério Público poderá representar ao presidente do Tribunal de Justiça contra o juiz que excedeu os prazos previstos em lei. Distribuída a representação ao órgão competente, instaurar-se-á procedimento para apuração da responsabilidade. O relator, conforme as circunstâncias, poderá avocar os autos em que ocorreu excesso de prazo, designando outro juiz para decidir a causa. Importante esse artigo, hein? 199. A disposição do artigo anterior aplicar-se-á aos tribunais superiores na forma que dispuser o seu regimento interno. O juiz tem prazo para proferir sentença, tem prazo para proferir as decisões interlocutórias e tem prazo até para proferir os despachos de mero expediente. Tá sujeito aí a punição por autoridade competente, ok? Então, o juiz que ele poderá ser punido e até afastado daquele processo, sendo designado um outro juiz para decidir a causa, ok? A gente volta aí falando das comunicações dos atos processuais do artigo 200 em diante. Obrigada e até mais.